Olá, então, pessoal, voltamos novamente com o nosso Contas a Pagar e agora no novo slide, como criar contas a pagar. As contas a pagar são listadas no livro Razão de uma empresa na categoria de passivos atuais. O departamento financeiro credita contas a pagar quando a empresa recebe uma fatura ou uma dívida de um credor e debita quando a fatura que o credor é paga. Em muitos casos, realizar uma auditoria é necessário para manter adequadamente os registros contábeis da empresa. No caso, essa auditoria é uma análise abrangente de todas as atividades relacionadas a uma transação específica. Bom, então, contas a pagar, ele vai ficar listado no livro Razão da empresa, na categoria de passivos atuais, tá bom? O departamento financeiro vai pagar essas contas quando a empresa recebe a fatura e debita quando a fatura que o credor vai debitar esse dinheiro do valor quando a fatura for paga, tá bom? Uma compra de bens e serviços deve ser registrada como recebida, e o pagamento de tais contas deve ser contabilizado. Normalmente, o contas a pagar contém os seguintes dados: nome do fornecedor, o nome da organização que você deve para o fornecedor de mercadorias e serviços, número da conta, o número da sua conta da empresa para faturamento, o número da fatura, o número da fatura para que você possa cruzar os números registrados e garantir uma boa contabilidade, uma contabilidade precisa, tipo de despesa, a natureza dos bens e serviços adquiridos. Então, quando eu fizer o pagamento dessa fatura, eu vou colocar aqui a compra do bens e serviços, tá, que eu fiz, foi paga, eu vou colocar que foi paga e está contabilizado essa conta que foi paga. E essas as demais dicas aí são de como o que deve conter nos dados para pagamento da fatura, tá bom? Vai ter também na fatura a data de recebimento da fatura, né? Que foi a data que eu recebi a fatura do fornecedor. Prazo de pagamento é quando a fatura deve ser paga. Status: a fatura foi paga, passou da data de entrega ou ainda está pendente. Qual sistema de contabilidade implementar? O registro adequado dos débitos e créditos em um negócio leva a empresa a um patamar melhor de gestão, sendo mais eficiente e financeiramente seguro. Um passo importante ao abrir um negócio é que você deve decidir sobre o sistema de contabilidade implementar no acompanhamento de suas finanças. Assim, contadores da empresa, às vezes contratados independentes, podem manter os dados contábeis em ordem. Há dois sistemas contábeis que normalmente são utilizados: regime de caixa e o regime por competência. Vamos entrar então no regime de caixa. Este é um sistema de contabilidade baseado em dinheiro que enfatiza o fluxo de caixa. As transações registradas nos livros contábeis do negócio são apenas aquelas que envolvem remessa imediata de dinheiro. Faturas e ordens de compra não são registradas em despesas ou receita. As contas a pagar não são listadas no livro da empresa, pois somente o fluxo de caixa real no período em análise é registrado. O regime de caixa é geralmente utilizado por empresas de pequena escala, que lidam com transações de dinheiro instantâneas. O principal benefício de administrar um sistema baseado no caixa é o fato de que o fluxo de caixa real e as capacidades financeiras reais da empresa podem ser medidos, em contraste com um sistema baseado em provisões em que as faturas e contas não pagas são registrados nos livros da empresa.
Esse sistema é utilizado por causa da natureza simples e implica aos contadores manter um sistema de contabilidade de entrada única. Existem apenas duas entradas que o contador deve acompanhar: Cash inflow, o dinheiro que a empresa ganha registrado após o recebimento do dinheiro. Cash outflow, contém todas as transações em dinheiro que a empresa realiza. Instrumentos como notas promissórias, faturas e despesas faturáveis não são registradas em um regime de caixa. Da mesma forma, termos como contas a pagar, negociações a pagar e contas a receber não são contabilizados na conta de despesas ou na conta de receita da empresa. Apenas as transações com fluxo de caixa real são registrados durante o período em análise. Um negócio que busca expandir seu portfólio não pode utilizar esse regime por muito tempo, porque o crédito é uma parte essencial de todos os negócios bem-sucedidos. Regime de competência. Esse regime se baseia em rastrear receitas e despesas, registrando detalhes de ambos no momento em que são incorridos, não no momento do fluxo de caixa, ou seja, as transações são registradas como receitas ou despesas no momento em que são formalmente acordadas, e não no dia em que o dinheiro real é pago ou recebido. Esse sistema é empregado por organizações de médio e grande porte, em contraste com o regime de caixa que é usado por varejistas e pequenas empresas. Ele tem a vantagem de apresentar um quadro financeiro claro da empresa em análise, com a consideração dos prazos de faturamento e fatura. Uma empresa pode prever com precisão sua situação financeira no final de um período financeiro. Contas a pagar e contas a receber são pilares em um sistema baseado em regime de competência. Contas a pagar é o dinheiro devido aos credores, enquanto contas a receber é o dinheiro devido à empresa pelos devedores. Embora o sistema contábil baseado no regime de competência seja considerado o método mais eficaz na contabilidade, ele tem desvantagem de não fornecer uma representação precisa do fluxo de caixa real do negócio. Importância do contas a pagar. O acompanhamento das contas a pagar de uma empresa é essencial para manter as finanças do negócio bem contabilizadas e evitar um pesadelo contábil. As contas a pagar de uma empresa devem ser bem rastreadas e pagas pelos seguintes motivos: evitar taxas de pagamento atrasado e multas devido à violação de condições de pagamento. Então, isso tudo a gente já falou, né, pessoal? As contas elas devem ser pagas em dia para que a gente não pague as multas depois, né? E não tenha problemas com os fornecedores. Garantir o relacionamento comercial contínuo com os credores. Melhorar a pontuação de crédito. Impedir a fraude financeira. Esse é um dos motivos pelo qual as contas devem ser pagas, né? Devem ser contabilizadas e pagas nos dias em que elas vencem, ok? Então, a gente fica por aqui nesse vídeo, nós continuamos no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!